Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor, mais um dia estou aqui para trazer a palavra da verdade. Esta palavra que quando a gente crê, ela tem o poder de salvar, de curar e de libertar. Libertar do quê? Das trevas, do pecado e da condenação da morte. E a palavra hoje está no livro de Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20. E a palavra do Senhor nos diz assim. Preste atenção, igreja. O que é que a palavra do Senhor nos revela? Que podemos colocar essas palavras dentro do nosso coração, entendê-las, compreendê-las e ver o que foi que Jesus Cristo fez na vida de cada um de nós. Quando a gente crê, quando a gente aceita Jesus Cristo como o nosso único Salvador. E a palavra diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo. A palavra do Senhor, ela já começa nos fazendo uma pergunta. Se nós, como cristãos, que dizemos, eu sou de Cristo, eu quero viver para Cristo, eu acredito na palavra da verdade, eu acredito que Jesus Cristo morreu para me salvar, para me libertar, para me tirar das trevas e da condenação da morte. Aí a palavra está dizendo que nós morremos em Cristo. E por quê? Viver se sujeitando a regras como se ainda vivesse no mundo. Aqui esta palavra naquela época estava sendo falada para os judeus, porque os judeus compreenderam, entenderam, receberam o evangelho, mas ainda continuavam na mesma natureza terrena, querendo agradar a Deus pelos seus méritos, pelas suas forças, pela sua própria vontade. E aqui a palavra ela nos faz uma pergunta. Fazia para aquela época e hoje faz para cada um de nós. Por quê? Se nós morremos com Cristo, se Jesus foi o nosso libertador, se foi Ele que fez por nós todos os preceitos, os rudimentos, as regras, tudo foi Ele que fez. Então, por que que nós, como cristãos, entendendo e conhecendo o Evangelho, a gente ainda quer se submeter a regras, a preceitos que não vêm do Senhor, porque Ele cumpriu? É isso que a palavra está dizendo. E a palavra diz, se vocês morreram com Cristo, por que vocês se sujeitam? Aquele povo entendendo e compreendendo o Evangelho, vivendo, dizendo que era cristão, eles continuavam nos preceitos e nos rudimentos, guardando dias, guardando sábados, guardando lua nova, não se alimentavam de alguns alimentos, porque os judeus não se alimentavam de qualquer alimento, eles não queriam, porque eles achavam que era pecado. E aí a palavra faz essa pergunta a cada um de nós, porque hoje tantos e tanto cristão que é evangélico, que muitas e muitas vezes ouçam o evangelho, ouçam a palavra, mas é como se não estivesse ouvindo. Continuam praticando rudimentos, preceitos, que não é mais para praticar. A palavra é muito clara. Por quê? Porque Jesus Cristo fez por todos nós. Se existisse na terra alguém para fazer, Deus não tinha mandado Jesus para que ele viesse cumprir tudo aquilo que o homem não tinha condições de cumprir. Aí ele veio, ele cumpriu, ele fez por todos nós. Então a palavra é clara, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos, para os preceitos, para as coisas deste mundo, por que se sujeita a regras como se ainda vivesse no mundo? É uma pergunta para mim e para todo o povo que se diz que é cristão e que vive em Cristo e está em Cristo e confessam Cristo como seu único Salvador. E a palavra, ela vai dar alguns exemplos do que as pessoas faziam e hoje continuam fazendo.
E aqui Paulo botou algumas coisas que era o que ele estava se referindo, mas hoje existe muito, muito, muito mais ainda. E a palavra diz: não, não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. As pessoas não comiam, não se alimentavam, porque diziam: eu vou me alimentar de carne, dependendo da carne é pecado. Eu não toco nisso porque é pecado. Então, não, não coma disso, não toque nisto, não pegue naquilo. Então, eles achavam que isso era pecado. E hoje, muitos e muitos guardam sábado, não se alimentam de algumas comidas porque acham que é pecado. E fazem muitas coisas porque diz que é pecado. Mas olha o que é que a palavra nos ensina, olha o que a palavra nos diz. Verso 22, a palavra diz assim: todas estas coisas se destroem com o uso. Tudo vai ser destruído, porque tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. E Jesus Cristo veio para esta terra exatamente para isso, para libertar aquele povo de uma situação que eles não podiam ser libertos. E aí Jesus Cristo libertou. E libertou cada um de nós que acreditamos, que confessamos Jesus Cristo como nosso único Salvador. Ele já nos tirou da condenação, da morte, das trevas, do pecado. Ele já tirou. Ele já nos libertou. E tudo pertence a Ele. Tudo é dele. É Ele. É dele. Todas estas coisas se destroem com o uso. E preste atenção o que é que a palavra diz, igreja. São preceitos e doutrinas de homens. São preceitos e doutrinas de homem. Todo rudimento, toda purificação, toda tradição é preceito e rudimentos de homens. Homens rigorosos, rígidos, que colocam fardos pesados em cima de pessoas da igreja, do povo de Deus. E as pessoas que não querem estudar a palavra, que não querem se identificar mais com a palavra, compreendendo, entendendo e rejeitando aquilo que são preceitos e doutrinas de homens. Precisa rejeitar, por quê? Porque Jesus Cristo já fez. E a palavra diz assim, se vocês morreram com Cristo. Então não podemos nos sujeitar a preceitos, aos rudimentos, às purificações, às coisas que Jesus Cristo fez. E lá na cruz, quando ele morreu para tirar o povo desta situação que eles não tinham condições de sair. E a palavra diz: todas essas coisas se destrói com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. Os homens colocando preceitos e doutrinas deles nas pessoas. E pessoas que não conhecem a verdade, porque não conhecem a verdade? Porque não estudam, porque não querem perder. Muitos falam perder, mas é ganhar o seu tempo, o seu dia, se dedicando à palavra, se dedicando ao evangelho. Porque como hoje está cheio de falsos profetas, de pessoas colocando preceitos e doutrinas humanas na igreja do Senhor, no povo de Deus, que estão sendo enganados porque querem ouvir palavras bonitas, palavras que agradam, e se submete a preceitos humanos, se submete a doutrinas de homens, não estudam a verdadeira palavra e não compreendem, não entendem a verdadeira palavra do Senhor. São preceitos e doutrinas dos homens. Preste atenção, igreja, o que é que a palavra continua nos ensinando. Verso 23. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Olha o que é que a palavra está dizendo.
Povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, estude mais o Evangelho. O Evangelho não é Jeremias, não é Isaías, não é Obadias, não é Daniel, não é Salmos. Estude o Evangelho. Quando Jesus Cristo disse que ele estava estabelecendo uma nova aliança através do seu sangue, é uma nova palavra. É a palavra dos apóstolos, não é mais dos profetas. Isso aqui não tinha lá atrás. Nós não temos como encontrar isso aqui, porque isto aqui é para a igreja, é para aqueles que crêem, é para aqueles que conhecem Jesus Cristo. A palavra é muito clara. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. É até bonito, é até agradável. Parece que é espiritual, mas não é espiritual. É carnal. São as pessoas que inventam. Preste atenção no que o mesmo verso ainda continua dizendo. Verso 23. Eu vou começar de novo do início do verso 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promover um culto que as pessoas inventam. Agora inventam o quê? Preste atenção. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Tratamento austero do corpo. O que é que significa isso? Tratamento austero do corpo. Falsa humildade. É eu querendo agradar a Deus com as minhas forças. É eu querendo agradar a Deus da minha forma. E Jesus Cristo agradou a Deus por mim e por toda a humanidade. Por todo aquele que é chamado, escolhidos, santos e amados por Deus. Como diz aqui no verso 12, capítulo 3, verso 12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, escolhidos de Deus. Jesus Cristo é Ele que agradou a Deus por mim. Foi Jesus que fez tudo para agradar a Deus por mim. Eu não tenho nenhuma condições de agradar a Deus. A minha condição é ter fé. E até isso foi o próprio Deus que me deu. Até isso é o próprio Deus que dá a cada um de nós. A fé para crer nele. A fé para acreditar nessas palavras. A palavra diz, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promover um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Tratamento austero do corpo. Eu vou jejuar para agradar a Deus. Eu vou jejuar para ter poder. Pelo contrário, jejuar esfraquece a tua carne. Porque o jejum, ele só serve para a tua carne, ele não serve para o teu espírito. O nosso espírito não necessita de jejum. O nosso espírito, ele é perfeito, porque ele é de Deus. Ah, irmã, mas Jesus jejuava. Ele estava cumprindo com a lei, e a lei era necessário jejuar. Como ele cumpriu com todos os preceitos e rudimentos. Jejum não mortifica a carne. Porque daí a pouco, quando bate a fome, chega o horário de comer, vai comer feito um louco, desvariado, e a carne continua do mesmo jeito, a mesma forma. O que liberta a nossa carne é a palavra do Senhor. Ela liberta por dentro, transformando, libertando, tirando toda a imundície que existe dentro do ser humano. Vai entrando a palavra e saindo a imundícia, a podridão, as coisas que durante todo o tempo contaminou o ser humano. E através da palavra,
essa contaminação podre vai saindo para ir entrando a palavra de Deus. E aí ela vai libertando. É um processo diário. Vai saindo a podridão vai diminuindo e a palavra do Senhor ela vai crescendo, crescendo dentro do ser humano. Quando se fala falsa humildade e tratamento austero do corpo, tantas e tantas pessoas querem fazer jejum 7 dias, 20 dias, 40 dias, 2 dias, não importa. Não serve para nada. É um tratamento austero do corpo. O que é que significa isso? É uma pessoa extremamente rigorosa com si mesmo e com o próximo. O que é que significa isso? É uma pessoa que exige muito de si mesmo. Para quê? Para agradar a Deus. E também coloca as pessoas para fazer o mesmo. Para quê? Para agradar a Deus. Mas quem agradou a Deus foi Jesus. E se eu não tiver Jesus como meu único Salvador, como meu libertador, como o meu tudo, eu nunca vou agradar a Deus. Porque Ele já agradou a Deus lá na cruz do madeiro, fazendo tudo que o homem não podia fazer, praticando tudo que o homem não podia praticar. E através disso, Ele nos libertou. E agora eu preciso crer que Ele já fez. Para quê? Para que eu venha ter a minha salvação. Tratamento austero do corpo é uma falsa humildade. Eu ir buscar Jesus no monte, Jesus não está no monte. Ele está em mim. Ele está em nós, nos escolhidos, nos chamados, naqueles que querem viver uma nova vida diante de Cristo, naqueles que têm fé na cruz do madeiro, aonde Jesus Cristo derramou seu sangue e ali ele fez uma nova aliança através do seu sangue derramado. E todo aquele que crê tem, não vai ter não, tem a vida eterna. Através do sacrifício de Jesus Cristo. E ao terceiro dia ressuscitou. E todo aquele que crê não morrerá, não perecerá, mas tem a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. O tratamento austero do corpo. Tem pessoas que chicoteiam seu próprio corpo para maltratar a carne. Não serve para nada. Só quem liberta, salva e purifica é a palavra do Senhor. De dentro para fora. Eu posso cortar a carne, eu posso fazer o que eu quiser com essa carne. Não serve para nada. Jesus não está em locais. Jesus está em nós, morando em nós. Somos a casa do Senhor, o templo do Senhor, o altar do Senhor. Então não adianta eu fazer nada para agradar a Deus, porque quem agradou a Deus foi Jesus. E agora eu preciso crer na obra perfeita do Senhor. Ele morreu para salvar, para libertar, para curar, para nos livrar da condenação da morte. E isso já foi feito. Agora é preciso eu crer. Não adianta eu querer fazer coisas, me maltratar a minha carne, maltratar o meu corpo, maltratar o corpo de Cristo, maltratar este corpo que é chamado de casa, de altar. Porque a palavra deixa claro que Jesus Cristo veio morar e habitar em nós. Ele não mora em templos construídos por mãos humanas, ele mora em nós. Preste atenção no que é que a palavra diz, igreja. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade, tratamento austero do corpo. E agora escute, viu? O que é que a palavra está dizendo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as
inclinações da carne. Tudo o que você fizer. Se maltratar seu corpo, guardar sábado, guardar dias, não comer isso, não comer aquilo, fazer jejum, subir monte, nada disso. Mas elas, o quê? O tratamento austero do corpo. Eu vou maltratar a minha carne para ficar forte. O que te deixa forte é a palavra. Agora essa deixa forte. A palavra do Senhor. Todos os dias. Selando a tua mente. Selando o teu coração. Vai te deixando forte. Na hora de praticar aquilo que a nossa velha natureza deseja e quer, a palavra, ela bate na tua mente, no teu coração, de uma forma é impossível se fazer através da palavra. Aí sim. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm algum valor na luta, não tem nenhum valor na luta contra as inclinações da carne. Da carne, não é do diabo, é da carne. A nossa carne, ela quer praticar tudo. A injustiça, a perversidade, a avareza, a inveja, os homicídios, a desobediência aos pais, a imoralidade sexual, as bebedeiras, a idolatria, as feitiçarias, os ciúmes, orgias, rixas, caluniadores, a calúnia, a indignação, a maldade, linguagem obscena, paixões, blasfêmia. Tudo isso é natureza carnal e é contra a lei de Deus, que é o Espírito, que é o amor, que é a bondade, que é a justiça, a paciência, tudo isso. As obras da carne. E se a gente faz essas coisas, como aqui está falando, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne, não tem nenhum valor. Não vai servir para nada. Não vai ficar forte. Fazer jejum não vai ficar forte, subir ao monte não vai ficar forte, guardar sábado não vai ficar forte, guardar dias não vai ficar forte, guardar lua nova não vai ficar forte, deixar de comer alguns alimentos é bom, sim, para que a gente não venha adoecer e para que a gente não venha ficar um pouquinho forte. Forte, gordinha, nesse sentido. Mas contra a inclinação da carne não serve para nada. Contra a inclinação da carne, a palavra da verdade, a palavra de Jesus. Essa cura, liberta e salva por dentro. Dia a dia, meditando, estudando a palavra do Senhor. Essa liberta, cura e salva, porque através da palavra nós sabemos a nossa posição diante de Deus. Através da palavra nós podemos conhecer verdadeiramente o nosso Deus, o nosso soberano Pai. E podemos conhecer o que Jesus Cristo fez por nós, só através da palavra. Se queremos realmente ter poder e não fazer as inclinações da carne, não praticar a inclinação da carne, que foi tudo aquilo que foi falado aqui, é só através da palavra. Porque a palavra, ela tem o poder de lavar por dentro qualquer ser humano. É só a palavra. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra. Leia, estude, medite os evangelhos, para que a gente não venha viver nos preceitos e nas purificações, nas tradições
e em tudo aquilo que Jesus Cristo fez por todo aquele que são chamados, eleitos, escolhidos por Deus, amados por Deus, santos e amados por Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Amém, igreja abençoada. Tome posse da palavra do Senhor.